Olá, turma! Iniciamos mais uma aula de História. E vamos ficar com o pensamento de hoje, para a liberdade que Cristo veio para nos libertar. E Deus, na sua infinita sabedoria e amor, nos proporcionou isso, Enviou o seu Filho tão amado por nós, para que possamos ter a aliança com Deus. E que a gente saiba pensar e valorizar cada dia isso. Cada dia que passa na nossa vida, a gente saiba valorizar isso. Um amor infinito que Deus tem por nós. Possamos pensar nisso aí. E na aula de história de hoje, vamos continuar sobre o trabalho na colônia. Já vimos na semana anterior da África para o Brasil, agora iremos continuar da África para a América, Vamos falar um pouco do tráfico negreiro, da chegada dos africanos na América. Peguem o material de vocês, o livro, lápis, borracha, deixa sempre um dicionário sobre a mesa e vamos lá. Bom, da África para a América. Nós temos aí que durante o processo de expansão marítima, o que era o processo de expansão marítima? Vamos relembrar? As grandes navegações, não é mesmo? As grandes navegações, em que os europeus começaram a fazer as suas expansões em busca de quê? Inicialmente de alimentos, mas também de várias riquezas, como as pedras preciosas, vários metais, ouro. E esse processo de expansão acabou levando eles a fazerem várias negociações, comercialização com a África, o continente africano. Eles chegaram na África e começaram a comercializar com vários reinos pequenos lá, vários produtos. Sistema de troca, Então, não havia questão de dinheiro, essa questão de troca. Então, se eles tivessem algumas armas, por exemplo, eles trocavam com alguns produtos da África, alguma pedra preciosa, Era feito assim. Esse sistema de troca, lembra que tinha um nome? Nós chamamos de escambo, Nós já falamos isso em aulas anteriores. Então, esse sistema de troca de produtos que não necessariamente leva dinheiro, era chamado de escambo. Então, inicialmente, eles trocavam esses produtos. Depois, eles passaram a realizar troca e compra de pessoas. Começaram a comprar pessoas na condição de escravos da África, vendendo para trabalharem aí na Europa e na América. Tá? E os escravizados, claro, nesse período eles foram trocados por vários tipos de mercadorias, tá? Tecido. Imagina um ser humano ser trocado por um tecido, ou ser trocado por uma arma, ou qualquer outra especiaria que existia na época. Acontecia isso. Eles foram, os europeus, os que colonizaram várias regiões, eles começaram a realizar esse tráfico de pessoas da África, e esse tráfico é chamado aí de tráfico negreiro, porque traziam as pessoas vindas lá da África, por meio aí dos navios, as grandes navegações aí. E essa escravização? A escravização, pessoal, ela já existia em várias regiões da própria África, a escravização. Muitos dos povos da África, entre eles mesmos, já existia uma escravização por parte de, digamos que um determinado povoado guerreasse com outro povoado, e aquele que perdesse a guerra seria escravizado pelo outro. Então já existia uma certa
a escravização lá mesmo, entre os povos, alguns povos lá da própria África, tá? E havia outro tipo também de escravidão, que eram quando ocorria por questão de dívida, né? Quando uma pessoa, ou dívida ou um crime, quando a pessoa devia a algo, né, a alguém, ou cometia algum crime, este era tratado já ia servir como um escravo, tá? Ele seria como uma forma de com a penalidade que eles atribuíam lá, né? E esses que eram escravizados internamente lá, eles não costumavam ser vendidos, tá? Era dessa maneira. Então, dentro lá da própria África já existia, então lá dentro da própria África já existia esse tipo de escravização, tá? Claro, agora vamos falar sobre essa comercialização, quando os europeus começaram a ir lá na África, comercializar e comprar pessoas, né, na condição de escravos, tornando elas escravas aí e mandando elas para onde? Compravam, vendiam, compravam elas e vendiam como mercadorias aí, né? Era um comércio, né? Compra e venda, compra e venda. Então era uma troca constante aí. Era muito comum a escravização, né, na África depois da chegada desses europeus. Acabou se tornando comum, né, essa compra e troca nesse período aí. Depois, né, muito tempo. Muitos das pessoas escravizadas, né, que foram capturadas do interior, lá dentro da África, a região mais interna da África, muitas delas eram capturadas do interior, eram levadas para as regiões aqui, ó, você pode perceber, do litoral, região litorânea, essas regiões litorâneas, ficava mais fácil depois para eles transportarem, né? E essas pessoas, quando eram capturadas, elas ficavam nessas regiões litorâneas lá, às vezes por vários dias, aguardando aí esses compradores, esses comerciantes. E quando eles chegavam, né, aí é que eles iriam embarcar nos navios negreiros, eram chamados de navios negreiros, tá? Os navios que transportavam eles. Então, eles eram transportados aí, embarcados nesses navios negreiros ou tumbeiros, também chamados de tumbeiros, porque esse nome tumbeiros remete ao nome de túmulos, né? Por que levava esse nome? Porque muitos morriam, né? Não conseguiam, às vezes, nem chegar ao destino da viagem. Porque imagina só, viajar do continente africano, aqui, atravessar o Oceano Atlântico, olha o Oceano Atlântico, todo esse marzão aqui, ó. Atravessar o Oceano Atlântico, era muito tempo de viagem. Não é 1, 2, 3, 30 dias, não. Muito tempo de viagem mesmo. Então, imagina viajar todo esse percurso para chegar lá na colônia, né, portuguesa, que estava instalada aqui no Brasil. E que situação que eles viajavam, né? Que situação. Muitos deles aí acorrentados, né, sem ter o que comer, o que beber, morriam, pegavam doenças, adquiriam as doenças, né? Em péssimas condições, eles ficavam nos navios. Muitos eram separados das suas famílias, inclusive as crianças das mães. Imagina, olha a situação. Então, olha, vocês têm aí no livro de vocês uma tabelinha, né, das principais rotas, né, de tráfico negreiro aqui, desses tráficos de escravos saindo aqui da África. Você consegue visualizar no livro de vocês, tá? Saindo da África, partindo vários povos, né, dos Bantus, Moçambique, né, saíam e partiam aí para várias regiões, no Brasil, ó, Salvador, Recife. Os sudaneses vieram para Salvador, mas também foram parar tanto a América Central como a América do Norte, tá? Você acompanha pelo livro aí de vocês. E os povos bantus já partiram também para Recife, Rio de Janeiro, que é a região de Rio de Janeiro hoje. Moçambique saía também, foram parar no Rio de Janeiro, tá?
Você consegue analisar aí na tabelinha. Então, muitos desses povos, a viagem era muito extensa, era penosa, sofrida. Muitos deles não conseguiam chegar ao destino final, não. Acabaram morrendo, né? Agora, quando ocorre a chegada dos africanos aqui, quando aqueles que conseguiam chegar, né, chegavam vivos, os que chegavam vivos aqui no Brasil, imagina só o que acontecia com eles. Tá? Imagina quando eles chegavam aqui na colônia, que era, como que era, essa situação. Muitos que chegavam, os que conseguiam sobreviver, né, eram tratados, aqueles que estavam mais fortes, assim, né, em situação de sobrevivência, né, daqueles que tivessem mais força, eles eram um pouco mais cuidados, né, levavam eles aí para se cuidar um pouco, para poder eles adquirirem um preço melhor de venda. Imagina, ser tratado como uma mercadoria. Então chegavam lá, claro, com muita fome, claro, nem vou falar da questão de higiene, né? Sem condições nem de comer, nem de beber, imagina o restante. Era muito triste. Então, alguns, né, principalmente os mais jovens, né, e crianças, eles recebiam algum banho, alguma parte de limpeza para poder eles ficarem mais atrativos e serem vendidos e adquirirem um preço melhor. É assim que eles eram tratados. E adquirir, né, consequentemente, um valor aí para eles terem lucro. Homens e mulheres, né, e crianças, eles desembarcaram aí nos portos de Recife, né, Salvador e Rio de Janeiro. Recebiam aí, claro, esses cuidados aí, né, para poder adquirir um preço melhor. Aí vemos que a partir de 1550 houve um aumento aí do tráfico, né, dos africanos para o Brasil. Por que isso aconteceu? Vamos pensar. Por que aumentou o tráfico dos africanos para cá, das pessoas escravizadas? Qual era a necessidade que os portugueses que colonizavam aqui o Brasil tinham de adquirir escravos para o Brasil? A necessidade de mão de obra para trabalhar onde? Trabalhar nas plantações, né, as plantações de cana-de-açúcar, porque era um período que estava com grande produção aqui no Brasil. É um período que estava produzindo muito. E como os índios já estavam, muitos já realizaram várias fugas, né, e mantinham muita resistência, o que eles encontraram? Encontraram na mão de obra escrava africana aí um jeito, né, uma maneira deles conseguirem controlar essa questão da produção, né? Então, começaram a traficar cada vez mais africanos aqui para o Brasil. Isso mesmo. Você vê aqui, ó, na imagem, vocês também têm o livro de vocês, o Mercado da Rua do Valongo, no Rio de Janeiro, tá? Aqui é uma gravura de um francês, Jean-Baptiste Depré. Você vê, analisa essa imagem, essa pintura, né? E aqui nós temos tanto, né, o homem de chapéu, temos várias pessoas sentadas de um lado, várias de outro, você vê as de vermelho, as outras aqui de laranja, e várias crianças aqui ao centro. Aqui no canto, com certeza, é o vendedor, tá? O comprador tem mais cara aqui de ser o homem do chapéu, né? Tá escolhendo, não é? Olha só que situação. Temos aí a venda, né? Olha, exposta, olha a maneira como eram expostos, né? Expostos como mercadoria. Imagina você ir comprar um produto, claro, fica exposto numa prateleira, algo que você queira comprar. Olha aqui como era a situação, expostos para um comprador aqui chegar e escolher, né, a pessoa que ele iria levar. Bom, entre os séculos aí, 16 e 17, o Nordeste se tornou a grande principal, né, região produtora de açúcar, né, da colônia. Se produzia muito região, né? Então, por quê?
porque nós temos aí um solo brasileiro maravilhoso, né? Nosso clima também. Então, era muito fácil da produção cada vez mais aumentar nessas regiões, né? Ideal aí para o plantio da cana, né? Então foi muito bem, muito mesmo explorada aqui na região. E essas produções exploradas eram vendidas e enviadas para a Europa, tá? Só uma pequena parte que iria ficar aí, servir para a produção interna mesmo, vendida aqui na área local das regiões, tá? Uma pequena parte mesmo das regiões litorâneas. Então, vocês irão fazer as atividades agora de vocês. Tendo dúvidas, mandem a mensagem, ok? Até mais!